Outro texto bíblico que eu quero abordar dentro desse contexto do que estamos falando está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e verso 8. O texto bíblico está escrito desta forma: Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Em algumas outras traduções diz, em teus carros de salvação? Então veja que o profeta Abacuque, ele traz alguns questionamentos dentro desse texto bíblico. Ele está vendo uma fúria, um furor de Jeová, ele está vendo uma fúria do Deus do Antigo Testamento e ele questiona ao Deus do Antigo Testamento. Por quê? Porque certamente houve alguma ação desencadeada contra o oceano, contra o mar. Então o profeta, ele faz um questionamento. Se era contra os rios, contra os riachos ou contra o mar, que Deus andava irado, que Deus estava irado, que Jeová estava irado. O profeta está dizendo isso. Se era contra rios, se era contra riachos, se era contra o mar. Por quê? Porque os rios, os riachos e os mares transbordaram por causa de uma ação que, segundo o profeta Abacuque, foi uma ação divina. Então o profeta questiona isto, ele pergunta desta forma, mas o que chama a atenção é que o profeta diz: quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Que carros vitoriosos são esses que viajam pelo espaço e que proporciona uma ação temerária nos rios, nos riachos e nos mares? Uma ação que provoca uma fúria das águas. E o profeta Abacuque faz este questionamento, que o Senhor Javé, que o Senhor Jeová estava andando em carros vitoriosos. Que carros seriam esses? Certamente que eram naves celestiais, que eram naves espaciais que não eram aqui da Terra, que eram naves espaciais que não eram deste planeta, eram OVNIs. Essa questão deste nome OVNI é um nome moderno, é um nome atualizado, mas esta expressão já ocorria no passado com outros nomes: barcas voadoras, dragões voadores, carros puxados por cavalos de fogo. Era esta as expressões que ocorriam no passado para descrever o que hoje, na atualidade, nós chamamos de OVNIs. Claro que a visão do passado de um profeta era muito mais aproximada do que a visão que se tem hoje dos OVNIs, que não traz uma descrição completa e correta, gerando sempre dúvida. Aqui o profeta não tem dúvida, ele está falando de uma carruagem celestial, de um carro de fogo, como ele mencionava, que certamente era uma espaçonave. E o Senhor Javé se deslocava, o Senhor Jeová se deslocava nessas espaçonaves. É isto que o texto bíblico está dizendo, e nós estamos rasgando o véu e trazendo à tona esta revelação para que você entenda que a Bíblia, ela é um livro super atualizado e que às vezes algumas coisas que está escrito lá não é bem aquilo que está escrito que deve ser entendido daquela forma, daquela maneira. Pode se tratar apenas de uma linguagem figurada.